Você já parou pra pensar que o problema não é você tomar só uma decisão errada, mas sim as consequências das outras decisões erradas que essa vai gerar? Pois é, isso é o que acontece quando focamos só no curto prazo. Eu digo nós, porque eu também me incluo nisso. Hoje eu quero discutir com você aí do outro lado da tela. Quero que se sinta à vontade, aliás, tá? Porque aqui a gente tá como melhores amigos. Eu vou te apresentar o que mais faz sentido pra mim no meu dia a dia pra você conseguir aplicar aí também. Vamos ver sobre pensamento de primeira ordem e pensamento de segunda ordem. Ou seja, focar no curto prazo e focar no longo prazo. E esse tipo de pensamento de segunda ordem me ajudou em diversas áreas da minha vida. Me ajudou na minha rotina, nos meus estudos, na academia, tudo isso, e gerou várias consequências positivas, porque eu não sei o que seria de mim sem isso, porque eu teria feito muitas escolhas erradas. Inclusive, muitos exemplos que estão nesse vídeo foi que eu mesmo cometi, tá? Prazer, eu me chamo Rafael Pulcinelli. Nesse canal, discutimos sobre desenvolvimento pessoal e estudos. Quero começar apresentando para você que temos dois tipos de pessoa e dois tipos de pensamento. O primeiro tipo de pensamento é o pensamento de primeira ordem, o pensamento do curto prazo. Por um exemplo, eu estou com fome agora, nesse exato momento. E eu estou com fome de doce, então quero comer um chocolate. Chocolate branco ainda, que tem mais gordura, né? Se eu comer esse chocolate branco agora, nesse exato momento, eu vou acabar com a minha fome e vou acabar com a minha vontade de comer doce. Esse é o pensamento do curto prazo e da primeira ordem. Já a pessoa que pensa em segunda ordem, ela vai pensar, ok, se eu for comer esse chocolate agora, ele tem alto teor de açúcar, então no futuro ele pode me dar uma hipoglicemia, e essa hipoglicemia ela vai me causar cansaço e também eu vou ficar mais letárgico. Se eu ficar muito letárgico, é perigoso eu estar com vontade de tomar café para eu suprir a necessidade de cansaço ali. E já tá de tarde, então isso não é benéfico para mim, porque isso vai afetar meu sono e amanhã eu posso acordar ainda mal. Tá vendo que uma escolha puxa a outra? Essa é a diferença. Um pensa no curto prazo e o outro pensa no longo prazo. É a mesma coisa de quem for pensar na segunda ordem abrir um mapa na sua mão. E nesse mapa, ela olhar as escolhas laterais. Então, o seu objetivo aqui. Ela vai olhar o que tem em volta dele, quais são caminhos mais rápidos, o que tem em cada caminho. Isso é o que vai fazer você ir mais longe em suas escolhas, mais longe no seu pensamento e vai te ajudar a tomar decisões mais eficazes. A pergunta-chave aqui é: e depois? E depois que eu comer esse chocolate? E depois que eu não tomar água de manhã? E depois que eu ficar 5 horas na frente do computador? Tá vendo que o e depois te ajuda a pensar no longo prazo? E é muito legal isso, porque a gente não pensa nas coisas como um efeito dominó, né? A gente pensa que é uma coisa só. Eu, pelo menos, pensava assim antes. Me arrependo muito de não ter tido acesso a isso tanto antes, porque eu fui ter acesso a esse conhecimento nesse livro aqui, Pensamento Eficaz, do Shane Parrish, tá? O que eu tô falando pra vocês é mais fundado nele e também alguns estudos que eu tive por fora. Porém, eu queria muito ter conhecido isso antes. E iria me ajudar muito, e eu quero que você se beneficie disso agora, tá bom? Então, a gente pensa nas coisas como se fosse uma peça só, mas na verdade é um dominó que ele está encarrilhado, ele está um na frente do outro. Se a gente dispara uma peça, que é uma decisão, as outras vão cair. E se a gente fez uma escolha que é negativa, as outras vão cair de forma negativa também, infelizmente, tá? Eu lembrei de uma coisa aqui que, nossa, eu fazia muito isso antes. Eu estudava mais tarde, acordava mal mais tarde, pulava o café da manhã, ia pra escola. Daí, depois de tarde, eu não conseguia render nada. Eu ia pra academia, fazia um treino mal feito, ficava me culpando ainda por cima. E depois eu tentava compensar com café ou algum estímulo externo. Isso não funcionava. E o pior é que eu ficava com uma briga interna dentro de mim, porque o meu eu do agora queria fazer uma coisa e o meu eu do futuro precisava de outra coisa. É por isso que uma pequena escolha pode te cobrar caro. Sabe quando você está andando de carro de noite? Então, vamos supor que o seu farol esteja baixo no momento. Você vai estar vendo só o que está mais na sua frente. E o farol alto vai te ajudar a enxergar mais longe. Essa analogia me ajudou a entender que muitas vezes o que planejamos ou o que executamos está muito mais ligado ao curto prazo do que ao longo prazo. Porque o nosso cérebro, ainda mais quando envolve tarefas cognitivas como estudar, ler, essas coisas que têm a ver com estudos e desenvolvimento pessoal também, porque para você se desenvolver você precisa de estudar, o nosso cérebro não consegue fazer isso de forma intuitiva. A gente acaba que superestima o curto prazo e subestima o longo prazo, sendo que deveria ser ao contrário. Muitas vezes a gente quer fazer tudo muito rápido, acaba que nem aqui nem na China a gente conseguiria fazer isso tão rápido assim, e depois
vem a frustração, depois vem o atraso, o acúmulo, aquela lista de tarefa enorme. Tudo isso gera uma confusão mental, assim, gera uma confusão mental que você não precisa, sabe? E eu também não precisava disso. E note que uma escolha dessa, uma vez, você vai conseguir se rearranjar ali com um dia no máximo, assim. Você vai conseguir colocar as peças no lugar. Mas se você repete isso muitas vezes, por muitos longos períodos, ou vamos supor, você repete isso 2 vezes na semana por um ano, vira uma escolha errada assim, enorme, que você poderia acabar com aquilo só aderindo a essa mentalidade. Porque as pequenas escolhas, elas vão acumulando, sabe? E quando acumula muito e você vê que tá sabe aquele balde de roupa suja? Quando você nota que tá desse jeito, acaba que demora muito mais pra você colocar dentro da máquina, pra você ir lá e estender, dá muito mais trabalho. E na nossa vida é assim também, se a gente deixa volumar essas pequenas escolhas ruins, acaba que quando a gente for olhar pra elas e encarar, nossa, eu fiz tudo isso, olha, eu fiz tudo isso daqui de escolha ruim, tudo isso daqui de escolha ruim. Vai acabar que vai dar uma sobrecarga mental tão grande que, sinceramente, você não quer passar por isso. Eu digo isso porque na minha época de vestibular eu estava assim, e isso foi há 3 meses atrás. Eu estava quase chorando quase todo dia. A vida de vestibular não é fácil, gente. E acaba que eu tinha muita coisa acumulada, até por causa que minha base na escola pública é horrível, tá? Não é nem ruim, é horrível. Então, tudo isso estava acumulando muito. E depois que eu comecei a adotar essa mentalidade, me ajudou a encarar as coisas por outro ângulo, por outra lente. Mas enfim, como que a gente consegue treinar esse tipo de pensamento, não é mesmo? Primeiramente, eu quero que você entenda que ele não vai surgir do dia pra noite. Por quê? Porque isso é algo treinável, assim como o seu músculo não vai aparecer do nada. Ele vai se derivar de uma repetição consistente. O que eu quero dizer com repetição consistente? É que você vai treinar esse protocolo, essas seguintes perguntas aqui, quando você quiser tomar uma ação que você pode achar que vai ter mais consequências. Claro que você não vai fazer isso para todas as coisas, até porque vai ficar muito maçante. Faça para coisas que são mais significativas, como nos estudos, na faculdade, escola, treino ou alimentação. Alimentação é uma coisa que muito importa. Foca nos pilares da vida também, né? Sono, alimentação e exercício. Isso ajuda muito. As 3 perguntas são as seguintes. A primeira você já sabe, né? É e depois. Você se perguntar isso quando você quiser fazer algo relevante, né? Segunda pergunta. Qual que é o alívio imediato que eu estou comprando? O que é a coisa que eu quero pra agora, mas que vai prejudicar o meu eu do futuro? Terceira pergunta. O que pode dar errado e o que eu faço se der? Isso é uma coisa que me ajudou muito também, porque eu sempre que me planejava, inclusive, meu planejamento tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês que eu faço isso daqui mesmo, tá? Meu planejamento tá aqui, tá com as coisas aqui. E aqui eu tava marcando aqui um post-it que tava no livro, mas tá vendo que aqui embaixo de todos tem um plano B? Isso é o mínimo viável pra minha rotina. Ou seja, todos os dias eu tenho o mínimo viável. Por quê, Rafael? Porque ponderando sobre o pensamento de segunda ordem, eu descobri que muitas vezes eu me coloco assim como um ser superior que quer construir tudo em um dia só. Nunca acontece. Então eu me estressei, eu falei, não, agora eu vou me planejar razoavelmente, eu vou estender o plano dos meus projetos e também como consequência, o que eu vou fazer? Criar um mínimo viável. Vou colocar ali, tá, eu tenho isso e isso pra fazer. Mas se fosse pra fazer um mínimo, o que eu faria? Tá ali, entendeu? Tá ali. Eu sigo. Um dia que eu acordar 1 hora mais tarde, que esses dias aconteceu, eu não vou ficar me culpando o dia inteiro. Eu não vou ficar falando, nossa, eu não consegui fazer. Não, faz o mínimo viável, entendeu? E aqui, com esse negócio de rotina, né, eu tenho um estudo muito legal, que é um pesquisador, ele pesquisou, vou colocar aqui pra vocês do ladinho, mas ele pesquisou por anos atletas de natação, os melhores atletas olímpicos. E ele descobriu que eles não faziam nada de mágico, sabe? Eles faziam várias coisas pequenas, com relevância para eles no dia a dia, no caso, alimentação, essas coisas. Criou uma excelência enorme. Então, a excelência, ela acaba que é trivial, ela é no dia a dia que você vai construir ela. E com esse protocolo que eu passei para vocês, pode ter certeza que vocês vão ficar excelentes nisso. Porque se você aplicar isso por 1 ano, você vai ver tanta diferença, que depois você volta aqui e me agradece nos comentários, tá bom? O resumo aqui então. O pensamento de segunda ordem é parar de pensar só para gerar alívio ou só de imediato. Quando enxergamos o mundo com um efeito dominó, acaba que conseguimos ponderar melhor sobre as consequências de uma coisa que gera outra, igual nos estudos que eu falei para vocês, do farol, do chocolate.
Precisamos treinar o e depois, né? A mentalidade do e depois. E a vida muda muito quando paramos de pensar só no agora e começamos a proteger o nosso eu do futuro, longo prazo. Mas já ficou muito grande esse vídeo, eu vou ficando por aqui. Agradeço por você assistir até aqui. Coloque em prática, tá? Me conta também o que você achou sobre essas ideias. Eu cogito que você me siga no Instagram para você ver como que eu aplico esses conceitos no meu dia a dia. Me segue também aqui no YouTube para você não perder a minha evolução e conseguir ver os outros vídeos que me ajudaram nisso. Aliás, tem um vídeo muito bom sobre foco aqui, que você vai conseguir gerar o repertório para conseguir pensar mais vezes assim. Lembra que eu falei que o pensamento de segunda ordem, ele é algo construtivo? Então, no vídeo de foco você vai aprender como fazer isso, ele vai ficar aqui do lado. Então eu vou ficando por aqui e tchau, tchau!